quando a gente, isso seria uma maneira geral aí de encarar e de você iniciar um projeto para ser treinador de futsal. Então você tem a esfera social, a esfera educativa e a esfera competitiva. De uma maneira geral, você vai precisar ser um especialista em futsal. E aí, quando a gente entra direto no futsal, sem deixar de lado essas questões, porque todo o trabalho que o treinador vai fazer vai estar sempre fortalecendo muito o ambiente social, a educação dos atletas e principalmente a competitividade. Não dá para a gente deixar de levar em conta que o treinador ele precisa ter conhecimento em preparação física, em parte tática e parte técnica. Então, entendam bem que a preparação física envolve muitos estudos científicos, a parte técnica envolve muito conhecimento sobre o jogo de futsal, então por isso que a gente está sempre colocando aqui, olha, você precisa entender o futsal como um jogo específico, semelhante com o futebol de campo, mas com muitas diferenças também. A história do futsal, como ele foi criado, quais foram as regras que de repente inspiraram quem criou o jogo, como foi o seu desenvolvimento, porque tudo isso vai carregando o treinador para um momento atual e que ele precisa entender por que algumas situações ainda persistem, por que alguns erros ainda acontecem, por que algumas coisas deram certo e devem ser repetidas, porque senão ele vira um reprodutor apenas do que ele viu em outros trabalhos ou do que ele vê em algum curso ali, mas de repente é uma situação que foi trazida de uma experiência que deu certo. Quem está falando aquilo é muito bom, tem muito conhecimento, está deixando muito claro que aquilo precisa ser colocado dentro do seu contexto e tem e deve ter adaptações para que funcione com você também. E muitas vezes o treinador, se ele não tiver muito bem fortalecido em relação a essas bases científicas, ele não vai entender, ele vai acabar olhando alguma coisa apenas e, isso aqui eu acho que dá certo, aquilo ali de repente vai funcionar. E não é bem assim, você precisa realmente estar colocando dentro da sua metodologia, dentro do seu contexto social, dentro do que os seus atletas oferecem de repertório técnico, e são situações que precisam de muito estudo.